Abre lá no livro de Isaías 58, verso 1. Fala assim, ó: grite alto, não se contenha, levanta-te a voz como trombeta, anuncia o meu povo a rebelião dele é a comunidade de Jacó. Os seus pecados, pois dia a dia me procuraram e parece desejoso de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os seus mandamentos. Do seu Deus, pede-me decisão justa. Parece desejosos de que Deus se aproxime deles, porque jejuamos, dizem, e não viste, porque nós humilhamos e não reparastes. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Só que tá bom. Amém? Então vamos entender esse versículo. Esse versículo ele fala aqui dos princípios do jejum, né? Então, na realidade aqui tem vários princípios. É bom estar lendo ali para entender esse aqui. Então aqui o povo tá pedindo por uma resposta de Deus. O povo aqui ele tá jejuando. Está jejuando e está reclamando aqui. Então, o que ele está fazendo aqui? Eles pedem uma resposta de Deus. Estão jejuando e estão falando para Deus: poxa, Deus, nós estamos jejuando e o Senhor não responde? Eles estavam exigindo que Deus respondesse para eles. Só que estamos jejuando da maneira errada. Amém? Então e Deus falou para eles. Você vê o texto mais para frente assim, Deus vem falando para eles, para que eles jejuassem da maneira correta. Então eles queriam por toda a lei, né? Só que os comportamentos deles estavam errados. O comportamento social deles ali desagradava a Deus. Amém? Então a gente vai falar a respeito disso. A gente não vai falar de jejum não, mas não sei o que Deus vai trazer. Mas aqui que nós temos que entender a importância da comunhão com Deus, tá? Então aqui nós temos que... Daí você pode parar e pensar, né? Poxa vida, mas esse texto aqui está na velha aliança, né? Na época de Isaías, profeta Isaías. Então, e Deus está pedindo, está falando que estão jejuando errado. Como assim? Que era na época da lei, né? Na época da lei. E hoje nós estamos na nova aliança. Hoje é através da graça. Através da graça. E é isso que Deus ele quer que cada um de nós venhamos entender. Que cada um possa estar entendendo essa palavra, ou a palavra de Deus em geral, né? Então aqui ele está falando a respeito disso, né? Agora para pensar. Na velha aliança, e Deus está falando para eles que estavam seguindo da maneira errada, né? Puxa vida, assim, em outras palavras, na velha aliança, época da lei, e Deus está pedindo que eles entendam, que viessem entender. Na realidade, esse texto ele fala sobre o quê? A mentalidade. A própria Bíblia fala assim, que nós temos a mente de Cristo. O cristão é aquele que nasceu de novo, entregou a vida a Ele, nascido de novo. Ele recebeu a natureza de Cristo. Então ele tem a mente de Deus. Amém? Ele tem a mente de Deus. E é isso que cada um tem que entender. Essa mentalidade. Então ele é um ser espiritual. É isso que eu vou só falar um pouquinho da lei, para explicar a lei com a graça. Todo mundo deve lembrar, aqui na igreja, né, tinha uma senhora, nem vou falar o nome, mas ela, toda vez eu ia buscar ela na casa dela, ia levar, tá? Buscava e levava. E
E sempre chegava lá, buscava ela, colocava no carro, daí colocava o cinto nela, né? Cinto de segurança, né? Entrava no carro, fechava a porta, colocava o cinto de segurança. E daí ela ficava brava. Mas por que isso, né? Não precisa daqui e ali, para que colocar o cinto de segurança? Amém? Daí eu falar para ela, não, mas é o certo, porque se a senhora não tiver com cinto de segurança, né, pode eu frear no trânsito aí, se a senhora bater a cabeça e acontecer coisa pior, né? Então, é isso que nós temos que entender, tá? Então, mas ela entendeu que o cinto de segurança era para quê? Para proteger ela, era um meio de segurança, para que ela pudesse se sentir segura, podia se sentir segura. Então se tornou um hábito na vida dela. Toda vez que ela entrava no carro, ela colocava o cinto de segurança. Ou se ela não conseguia, ela pedia, me ajuda a colocar aqui. Só que no começo foi meio complicado. Foi complicado isso aí, porque ela não aceitava. Mas como ela era uma mulher de Deus, ela acabou aceitando ali, porque ela entendeu que era o cinto, né? Porque já está no carro, existe um código, né? É um código na lei do trânsito, né? Lei do trânsito, que se um guarda pegar o motorista sem cinto ali, né? Ele é multado e perde ponto na carteira. Daí eu expliquei tudo isso para ela. Amém? Então, é isso que nós temos que entender. É isso que eu quero que você entenda. Que a palavra de Deus. E a Bíblia fala assim, ó. Pela graça, vós sois salvos. Ou seja, nós fomos salvos o quê? Pela graça. Pelo poder, pela graça, pelo favor de Deus sobre a minha vida, sobre a vida de cada cristão. Então, o que é essa graça? A capacidade de você praticar algo, o que a Bíblia está falando, sem aquele peso, sem aquela obrigação. Amém? Porque vai ser uma segurança para ele, para o cristão. Quando o cristão entende isso, escolhe praticar, só que isso é uma escolha. É uma escolha, não é uma obrigação. Só que eu tenho que entender isso. Amém? Então, voltando aqui na senhora. Então, antes, o motorista, aquele que coloca porque tem que colocar, ou coloca só quando vê um guardinha, ou uma blitz assim, ele está usando a lei. Ele está usando a lei. Agora, aquele que já tem a consciência, né, não está usando o cinto ali, não por ficar com medo, né, do guarda, mas ele fala, não, mas é uma proteção para mim. Todos que forem entrar no carro, colocar cinto, porque é uma proteção para mim, para a saúde, né? Então, aquele ali se tornou que um poder, uma graça, algo que ele faz, não por uma obrigação. É isso que eu quero ensinar para vocês. É isso que eu quero falar para você. É isso que Deus está falando aqui para o povo de Isaías aqui, que Isaías está falando através, né? Deus está falando através do profeta. Porque Deus ele queria que o povo entendesse, né, a mente de Deus. Deus queria que aquele povo, aquela nação jejuasse, praticava a palavra dele, mas para conhecer ele. Porque o pessoal ali, aquela nação, estavam jejuando para eles mesmos. Tudo era para eles mesmos. E Deus ficou triste. Olha só, na velha aliança. Olha, nós estamos na nova aliança. Desde o passado já falando. Imagina hoje, agora traz hoje nós estamos na nova aliança. É isso que o cristão ele tem que entender. Então ele tem que ter, né, esse discernimento. Vamos ler um texto aqui, ó. Lá em 2 Coríntios, vamos lá. Não, 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,15. Ó,
Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois esse aí mesmo, vou repetir. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O que ele está falando aqui? Quem é espiritual aqui? O que ele está falando? O que é ser espiritual aqui? O que ele quer dizer com isso? E o que significa discernir aqui? Discernir, essa palavra aqui significa aquele que já nasceu de novo. Amém? Aquele que já tem a nova natureza de novo. Nasceu do Espírito, né? Aceitou Jesus como seu Senhor ali. Então, discernir é como um cristão. Ele está com um problema. Qual que é o certo dele fazer? Então ele vai discernir ali, Então, qual que é a resposta para isso? Estou com um problema financeiro. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Estou com um problema de problema familiar, conjugal ou algo parecido. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Ele discerniu ali. Teve discernimento. Então, ele entendeu que Deus era a resposta ali. Entendeu que a palavra de Deus era a resposta. Amém? Então, é isso que Deus ele espera de cada cristão. Que o cristão, ele pratica a palavra dele por amor, por entender isso. Então, ele quer que cada cristão ele pratica. Então, como na lei, Deus abençoava, né? O povo praticava a palavra, obedecia e Deus abençoava. Era uma troca. Hoje não. Deus ele quer que você, né, faz por amor, para entender a mente de Deus, entender o coração de Deus, porque Deus ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento com o ser humano, individualmente, cada um. Amém? Então eu tenho que ter todas as coisas que eu vou fazer. Eu vou ofertar. Eu não vou ofertar para que Deus me abençoe, mas para conhecer a presença de Deus, para ter um elo, para ter um relacionamento com Deus. Eu vou dizimar, a mesma coisa. Eu vou cultuar. Não é porque eu estou com problema, estou com dificuldade, que eu vou na igreja. Não. Deus, eu sei o caminho que Deus tem, mas eu vou buscar a Deus pela pessoa de Deus. Só porque eu estou com problema, eu vou buscar a Deus. Não, eu vou porque eu amo a Deus, porque Deus ele tem a resposta. Só que eu tenho um compromisso de praticar a palavra de Deus, de acreditar na palavra de Deus. E que o privilégio que cada um tem, que o ser humano tem. Então, eu vou praticar por amor a Deus. Porque eu entendi da onde que Ele me tirou, aonde eu estou hoje. E é isso que Deus ele quer fazer. Ele não quer que nós buscamos uma troca. Eu vou buscar a Deus, estou com problema, estou com uma circunstância, e Deus vai me abençoar. Não, eu vou buscar a Deus, independente de problema, com problema, ou feliz ou não feliz, mas eu vou buscar a Deus pela pessoa de Deus. É isso que Deus ele espera de cada cristão. Que eu venha ter esse discernimento, que eu venha ter esse entendimento. Então, o que é aqui que ele está falando? Por isso que em Coríntios a gente acabou de ler aqui. O que é andar no Espírito? Ser um espiritual. É quando você pratica a palavra. Quando você obedece a palavra. Quando você escolhe praticar a palavra. Bom, não é que hoje eu tenho que ir no culto, mas eu tenho oportunidade de ir no culto. Eu tenho que praticar o ID. Puxa vida, que peso. Não, eu vou convidar uma pessoa. Eu vou orar. Eu vou ter comunhão com Deus. Puxa vida, a igreja colocou um propósito para todo mundo jejuar. Eu vou fazer porque tem que fazer. Não. Você pode fazer. Eu posso fazer.